Meus caros, a parábola de hoje do econômico infiel e o modo como na parábola ele ajudou os clientes do seu senhor num esquema de fraude para ter favores depois quando fosse demitido, e o conselho que nosso Senhor dá de que usemos bem o dinheiro deste mundo para conseguir méritos para o céu, nos dá a ocasião de tratar um pouco sobre vida financeira e virtudes. Saber ver o dinheiro de modo correto, ter uma verdadeira educação financeira, é uma coisa absolutamente fundamental e necessária para a vida de qualquer pessoa, mas ainda mais de um católico. Um dos maiores problemas da nossa sociedade, nesse país também, é a absoluta ausência, na prática, de educação financeira, dentro das famílias, dada nas escolas, em qualquer iniciativa do governo, coisas praticamente inexistentes. É uma das principais geradoras de males incalculáveis na conduta das pessoas. Governos e empresas, de modo geral, não têm interesse em formar as pessoas numa verdadeira educação financeira, porque eles, governos e empresas, perderão dinheiro. Ensinarão as pessoas a se controlar, a pensar, a usar com responsabilidade dos recursos que têm, a se mortificar. Não tem sentido que eles pensem em formar as pessoas para usar o dinheiro de modo responsável, para que cada família vá adquirindo as virtudes necessárias para ir construindo um patrimônio ao longo das décadas da vida, de uma vida virtuosa. O governo quer que você dependa de programas assistencialistas, para ter que votar neles depois, mais uma vez, enquanto você fica dependente deles. E a maioria das empresas quer estimular os seus clientes a que comprem sempre mais, criando necessidades que não precisam ter e alimentando essas necessidades. Educação financeira aqui é compreendido como o resultado de ideias corretas. É, antes de tudo, um modo de ver as coisas a partir de princípios verdadeiros. Ideias corretas somadas a virtudes, usadas na prática. Não é uma questão de enriquecer, é uma questão de virtudes, de se sacrificar, de dar ao dinheiro o valor justo que ele merece. Isso é, vê-lo como um meio e não como um fim. De ver como o mundo e as coisas que temos à nossa disposição devem ser vistos de modo correto e de como usar esses meios. Não é só uma questão de dinheiro, é do uso virtuoso de tudo. Do meu tempo, da minha família, da minha inteligência, dos meus amigos, minhas relações com Deus. Não é uma questão de conseguir fazer com que eu seja capaz de ganhar o máximo de dinheiro possível na minha vida, de tornar a minha vida maximamente eficaz na aquisição do máximo valor que ela foi capaz de produzir. Não. Educação financeira aqui é compreendido como o resultado de valores morais e religiosos e de virtudes. O acúmulo de riqueza, a construção de um patrimônio é resultado de disciplina, de reflexão, de paciência, de estudo, de análises, de conselhos pedidos, portanto de prudência, combate aos seus pecados e aos seus vícios pessoais. Poderia aqui dar exemplos, mas ultrapassaria o tempo do sermão, de como cada um dos sete vícios capitais destroem e levam à ruína o patrimônio de alguém, ou impedem alguém de construir um patrimônio. É muito difícil, para não dizer impossível, ter uma vida financeira bem encaminhada, seja na simplicidade, seja realmente com muito dinheiro, se a única coisa que as pessoas fazem é colecionar e sofisticar os próprios vícios delas. Soberba, inveja, gula, preguiça, luxúria, avareza, ira. Compreender a relação entre pobreza e vícios é muito simples. Basta fazer um pequeno experimento mental aqui. Vamos imaginar um experimento no qual ocorre um confisco universal e generalizado das riquezas das pessoas do mundo inteiro. E uma redistribuição de riquezas no planeta, de maneira igual, uma redistribuição em valores iguais para todas as pessoas do planeta. Imaginem que ocorra
Só por imaginação, hein, pessoal? A criação de um governo mundial e que por uma tragédia esse governo, só por imaginação, tem uma base de políticos populistas e uma legião de técnicos burocratas soberbos que sofrem de megalomania, de transtorno de personalidade com delírio de poder e onipotência. Só imaginem. Tá? Imaginem que essas pessoas resolvem promover uma espécie de justiça social global. E para isso, eles realizam uma espécie de confisco universal de dinheiro e bens de valor de todas as pessoas do planeta. Eles convencem as pessoas de que isso é muito bom, é para um bem maior. Então a maioria apoia esse confisco universal para uma distribuição igualitária das riquezas para cada pessoa do planeta. E assim todos recomeçariam iguais. Agora vamos responder a seguinte pergunta: como estaria essa sociedade mundial alguns anos depois que isso fosse feito? Depois desse experimento megalomaníaco e injusto, de redistribuição forçada de todas as riquezas do mundo. Basta responder com base na lógica e no bom senso da razão. Como as pessoas manteriam seus vícios e suas virtudes individuais, porque esse governo não trabalhou a virtude nas pessoas? Depois de alguns anos de experimento, boa parte dos que eram ricos, ainda antes do experimento, voltariam a ser ricos. E uma boa parte das pessoas que eram pobres, ainda antes dessa experiência, voltariam para a pobreza. As exceções seriam muito raras. De forma natural, as diferenças voltariam a existir, pois as pessoas cultivam diferentes virtudes e vícios na vida que possuem. E o resultado disso é uma consequência na vida financeira delas. A maior de todas as mentiras no mundo da política e da economia é iludir as pessoas de que justiça social tem relação com redistribuição de bens. Redistribuir coisas, bens e dinheiro. Isso aqui é uma mentira. É iludir as pessoas. Justiça social real é, dentre outras coisas, porque esmola também conta na justiça social, é verdade. Dentre outras coisas, justiça social é permitir, sem atrapalhar, que as pessoas desenvolvam virtudes e que elas combatam os seus vícios. Isso aqui causa justiça social. Porque é da riqueza interior que as pessoas têm que se originam todas as outras riquezas que as pessoas têm. E é através das virtudes que temos a capacidade de acumular e multiplicar nossas riquezas. Entregue muito dinheiro para uma pessoa que tem poucas virtudes e muitos vícios e o resultado será uma tragédia. Um processo natural de autodestruição do dinheiro, da saúde física e mental dessas pessoas sem virtudes. A vida financeira de uma pessoa tem, em grande parte, consequência das virtudes e vícios que a pessoa coleciona. É muito agradável e sedutor ouvir uma figura pública, hipócrita, ou um técnico de economia intelectualmente desonesto, que faz parte de alguma ideologia qualquer, afirmar que a vida pequena que você tem é culpa das pessoas que têm mais dinheiro que você. Qualquer tentativa de melhoria da vida das pessoas que não seja de motivar as virtudes e combater os vícios nelas, é uma total hipocrisia. E isso é muito usado por ideologias e pelos seus partidários mentirosos e desonestos, que sem qualquer virtudes trabalham diariamente para corromper a própria sociedade, já que só conseguem se manter num ambiente degradado moralmente, sem valores e sem virtudes. Isso também vale para algumas áreas de empresas. Existem negócios em mercados que movimentam montanhas de dinheiro diariamente, que só existem graças ao crescimento dos vícios e à degradação das virtudes nas pessoas. Quantas vezes já nos deparamos com marcas famosas investindo fortunas no patrocínio de influenciadores, artistas, cantores e outros famosos que são uma representação viva e uma encarnação dos vícios, da imoralidade e da falta de ética. Quantas vezes vimos empresas ou setores da economia apoiando ideologias hipócritas? Quantas vezes vimos pautas patrocinadas por empresas que estão relacionadas com vícios? Soberba, gula, luxúria.
Infelizmente, isso faz parte do jogo atual do dinheiro. Viciar pessoas, promover uma educação sucateada, deixar as pessoas culturalmente vazias e sem princípios, e favorecer a imoralidade, sobretudo os pecados contra a castidade. Isso é uma coisa extremamente lucrativa. Um dos grandes males que vivemos no atual capitalismo está relacionado com o estímulo ao vício e o ataque contra as virtudes. Isso ocorre à medida que as empresas e os governos vão se afastando dos valores e das virtudes que a igreja sempre defendeu. Na prática, são as virtudes que nos diferenciam dos animais. Essa é a verdadeira fonte de felicidade e de satisfação na vida. Esse desejo de ser virtuoso não existe nos animais. A virtude é uma coisa que não pode ser comprada. Os vícios podem ser comprados. Geralmente aqueles que vivem relacionando vícios, colecionando vícios na vida, logo sentem que a vida deles não tem sentido. Eles não percebem que o sentido está em buscar viver como um ser humano, ou seja, no conhecimento da verdade, numa vida virtuosa. Pessoas sem virtudes votam em pessoas sem virtudes, até em criminosos. Pessoas cheias de maus hábitos e vícios consomem inúmeros produtos e serviços para a manutenção desses vícios, para reduzir os danos dos vícios, sem cortar com as causas dos vícios. Já uma pessoa virtuosa, prudente, justa, forte, temperante, um homem verdadeiramente equilibrado, não é facilmente enganado e controlado por quem busca poder na política ou seu dinheiro no mercado. Por isso nós insistimos muito, sem uma vida verdadeiramente católica e achando que a solução é política, o único resultado será viciosos votando em viciosos, pessoas sem virtudes votando até mesmo em criminosos, e há muitas opções por aí. Feliz quem sabe disso aqui desde que é jovem. Vocês ainda são jovens, todos vocês. Não existe nada mais deprimente do que chegar no final da vida, olhar para trás e perceber que você passou o tempo inteiro buscando vícios e prazeres que te enfraqueceram, enquanto fugia do sacrifício que te fortalece. E por outro lado, não existe alegria maior do que pensar que o mundo se tornou melhor por causa de alguma coisa que você fez, pois que você viveu com prudência, justiça, fortaleza, temperança, enquanto tornava melhor a vida de todos os que tiveram a sorte de cruzar com você e que você fez a vontade de Deus. A falta de virtude e, portanto, de educação financeira, que atenção, é um resultado, né, uma consequência das virtudes. Não é uma coisa técnica, meramente intelectual. Não existe educação financeira sem virtudes. A falta disso, de virtudes, de educação financeira, causa muitos problemas e danos morais. Atrasos na escolha do estado de vida. A pessoa já tem uma idade que ela possa casar. Se ela não casa, isso pode dar problemas morais daqui a não muito tempo, mas ela ainda não tem meios, porque desde cedo não começou a juntar dinheiro, não tinha uma educação financeira. Atrasos na escolha do estado de vida, danos pessoais e familiares, falta de perspectiva na vida pessoal, desânimos, ansiedades, problemas psicológicos, porque eu não tenho perspectiva, mas falta de uma lacuna, como resultado da falta de um conhecimento, de uma lacuna de como encaminhar seu patrimônio de modo virtuoso. Dívidas, instabilidades familiares, prejuízo educacional dos filhos, a família não tem meios para comprar livros, um passeio cultural no museu, aprender um instrumento musical. Bens que deixam de ser feitos, benfeitorias, doações, caridade, apoio educacional para familiares ou outros, que não são feitos porque você não tem uma vida financeira bem encaminhada por falta de virtudes. Te coloca em ocasião de sofrer golpes por pessoas que são aproveitadoras. Pode até ser ocasião de tentações para ingressar em projetos injustos, ilegais, ganhar dinheiro rápido, fraudes, semelhante ao caso da nossa parábola hoje. Agora, na peregrinação para Aparecida, nós passamos em Guaratinguetá, num memorial das Filhas de Maria Auxiliadora, das Salesianas. E ali funcionava um orfanato, no século XIX, na primeira metade do século XX. E eu achei um relato no museu ali, no memorial, bastante interessante do padre que fundou esse orfanato, era o Monsenhor João Filippo.
E o relato dizia assim: no dia da festa de São João, a irmã diretora ofereceu ao padre um modesto jantar em nome das orfanzinhas, que pela primeira vez recebiam a Santa Comunhão no ano em que foi aberto o orfanato, festejando o santo padroeiro. Estavam presentes algumas pessoas amigas que lhe perguntaram: Monsenhor, como foi que teve início o orfanato? E ele respondeu: eu andava preocupado, queria fazer alguma coisa que fosse agradável a Nosso Senhor. Vocês vão ver como isso aqui é o fundamento da educação financeira desse Monsenhor. Um dia, li que um santo vendeu tudo o que tinha para dar aos pobres. Então, inspirado por Deus, tive o desejo de fazer um orfanato para socorrer as crianças pobres deste município. Desde então, comecei a guardar todo o dinheiro que podia e pedir esmolas para o mesmo fim. E assim que conseguia uma importância somada, enviava a um amigo que morava no Rio de Janeiro para comprar apólices, investimentos. Fiz esse trabalho durante alguns anos. Mais tarde, quando já tinha diversas apólices, com o rendimento das mesmas, comprava outras, ele reinvestia o dinheiro, até chegar a uma soma que pudesse dar começo às obras do orfanato. Isso é educação financeira. Mas porque ele tinha virtudes, queria fazer alguma coisa agradável a Deus. E ele se sacrificou por isso, e fez o bem para os outros. Isso é educação financeira. Diferente do nosso econômico infiel, que fraudou o Senhor dele para benefício pessoal. Dessa forma, com o favor de Deus e do puríssimo coração de Maria, com muito trabalho e sacrifício, conseguimos amparar nesta casa as pobrezinhas, onde receberam pão material e espiritual. Quando as obras estavam no meio, foi preciso parar por falta de recursos. Um dia, visitando o trabalho feito, eis que eu encontrei um pé de trigo que nascia no meio da construção. Uma linda espiga, que tinha nascido ali sozinha, porque ninguém plantaria trigo ali. Então tomei aquilo como um sinal da providência, uma prova de que o puríssimo coração de Maria nunca deixaria faltar pão para o corpo, nem para as almas dessas orfanzinhas. Isso aqui é o resumo da educação financeira que eu trato nesse sermão. Pois bem, o fato é que depois dos pecados contra a castidade, as questões de dinheiro são as mais delicadas de tratar com as pessoas, porque envolvem muitos aspectos morais da vida de alguém. E porque o dinheiro desperta muita inveja, muita cobiça em pessoas que não têm juízo nenhum e que têm ideias erradas sobre dinheiro e sobre a vida em geral. Que sabem que você tem dinheiro, vocês já podem imaginar as coisas que podem passar pela cabeça delas e o que elas são capazes de fazer. Educação financeira é um modo correto de ver as coisas, de ver o dinheiro, de como ganhar dinheiro. Com calma, com o tempo, com sacrifícios, com disciplina, com estudo, pedindo conselhos, controlando sua imaginação, não criando necessidades que você não precisa ter, tendo realismo, cautela, prevenções. Bem, isso daqui não é um sermão de conselho de investimentos, mas diversificação da sua carteira, cuidado com golpes, ser simples, não se aventurar em coisas incertas se você não pode. E atenção mesmo aos golpes. Gostaria de lembrar, bem, quem já tem uma certa idade, isso inclui eu aqui, vocês vão lembrar que havia uma época nesse país que havia com frequência, fazia parte da nossa paisagem social, você ser sequestrado para tirar dinheiro no caixa eletrônico. Toda vez que ia no caixa eletrônico, você tomava cuidado para não ser sequestrado. Isso acabou. Isso não acontece mais. É muito simples. Se eu sou um bandido, por que eu vou me aventurar, levar um tiro da polícia e a ser preso com um trabalho enorme para sequestrar alguém, se posso em casa usar isso daqui? Eu tenho 50 desses na minha frente e eu mando um e-mail para alguém assim: Receita Federal, seu CPF foi bloqueado, clique aqui para desbloqueá-lo. Pronto, mais uma pessoa desavisada que teve todos os seus dados e bens roubados, sem nenhum trabalho muito maior que isso por parte do bandido. Sem precisar levar tiros, sem polícia atrás de você. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse pessoal tem realmente muita malandragem, e tem cada coisa que parece realmente muito séria, e é golpe, né? E assim como a pessoa na pré-história tinha que saber caçar, mas também tinha que saber guardar, se não perdia o que caçou e morria de fome, você tem que saber juntar, mas também tem que saber se proteger, porque senão você perde tudo. E hoje em dia é mais complexo do que guardar carne na despensa, certo?
Começar cedo, com muita cautela mesmo, evitando de se colocar em frias. Hoje em dia isso aqui é uma questão de sobrevivência, você pode perder anos de economias de uma família, sacrifícios enormes. Pessoas que dependem de você podem passar muitos apuros por falta de prudência e de cautela. Começar cedo, aprender a lidar com dinheiro cedo, assim como você começa a ensinar seus filhos a beber em casa. Não sei, depende de cada caso, 13, 14 anos, com os pais primeiro, para não fazer bobagem quando sair de casa. Né? Foi assim lá em casa, foi assim. Né? Também com dinheiro, os pais devem ensinar os filhos a mexer com dinheiro desde cedo. Né? Bem antes dos 13, 14 anos até. Né? Para encaminhar a vida adulta já. De que ter seu patrimônio é algo que você faz ao longo dos anos, durante décadas. De que dinheiro rápido é um problema, até mesmo moral, muitas vezes. Ter noção que depois de um bom tempo formando o seu patrimônio, 10 anos, de que ter 100 mil reais pode parecer bastante, de fato dá para começar uma vida com bastante tranquilidade, mas você pode perder isso daqui em 10 dias. Se você ficar doente e não tiver plano de saúde, em 10 dias, uma UTI custa 10 mil reais por dia, talvez seja até mais hoje. Em 10 dias você perdeu seus 100 mil reais economizados em 10 anos. De que é bastante coisa, e não é. É e não é. Ter responsabilidade, uma visão correta das coisas, do seu tempo, de quanto vale um jantar fora, por exemplo. Você vai calcular e vai falar, eu preciso trabalhar 16 horas para conseguir jantar fora de casa por 2 horas, né? Você vai começar a pensar 2 vezes antes de jantar fora de casa. Quando tem filho, então, né? Se contentar com o suficiente, o que é necessário para viver com uma certa previsão de futuro, pagar o dízimo e dar esmola. Isso é o suficiente. É isso que a gente deve ter em mente. Se vier mais dinheiro, ok, mas com sabedoria. Né? De que o dinheiro é um meio, não é um fim. Não é um sonho a ser realizado, é um instrumento para fazer o bem. De que um dia pode acontecer alguma coisa e você perder tudo ou grande parte do que você tem. Se perder, você vai se organizar para juntar de novo. Isso não é um problema. É mais uma questão de disciplina e de virtudes do que de ganhar muito. Há pessoas que ganham muito e porque não têm virtudes, elas têm muitas dívidas e acabam não tendo dinheiro nem para elas nem para os outros para fazer o bem. É uma questão de subordinar tudo isso para fazer o bem, de salvar a minha alma e de salvar a alma das pessoas que estão à minha volta, porque bem, nossos princípios são os princípios do Sermão da Montanha, e nunca se esqueçam disso, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.